sabe? O ser humano, desde que existe, ele sempre adorou alguém, alguma coisa, sabe? Que seja o raio, que seja o clima, enfim, é da natureza do ser humano. Que os que não acreditam em Deus, por exemplo, eles começam a acreditar muito mais, sei lá, em um salvador humano, sabe? Alguém que vai fazer a justiça divina de Deus na terra, sabe? Um Messias, ou sei lá, um Estado que vai resolver todos os problemas do homem. Você não acha que todo mundo se consola com alguma coisa, sabe? Que ele sempre vai preencher o vazio que ele tem com alguma outra coisa? A Bíblia diz isso. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus na Bíblia não é ser ateu. É ser, sabe o quê? Idólatra. Exatamente o que você está dizendo. A Bíblia diz isso. O contrário de você crer no único e verdadeiro Deus é você ser idólatra. O que a Bíblia está dizendo? Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo coloca algo no lugar de Deus, então é bom que se coloque o único e verdadeiro Deus. Se a pessoa fizer silenciosamente, porém honestamente, uma lista das suas prioridades, verá que o que está em primeiro lugar é o seu Deus. Você está absolutamente correto. Agora, o fato de saber quem deve ser colocado na prioridade máxima de nossa vida é o fato de nós identificarmos quem de fato é Deus. E para saber quem é Deus, não é quem eu creio, quem João crê, quem Maria crê, quem Francisco crê. Para saber quem é Deus, você tem que buscar as evidências. E o cristianismo propõe isso. E você encontrou o verdadeiro Deus. Sim, o cristianismo é a visão de mundo para a qual há mais evidências. E ele é diferente do Deus dos muçulmanos, do Deus dos judeus. A visão de mundo dos muçulmanos diz, por exemplo, que Jesus não morreu. Jesus morreu ou não? É um fato. Vamos investigar. Se historicamente, eu estou chamando a razão, eu estou chamando a investigação, eu estou chamando as evidências. Então os muçulmanos estão sendo enganados, então. Estão sendo enganados. Eles não estão servindo o Deus verdadeiro. Nenhum acadêmico islâmico defende de maneira expressiva a ideia de que Jesus não morreu. Não, Jesus não morreu ou não existiu? O que não existiu aí é um absurdo. Dizer que Jesus não existiu, há mais fontes não cristãs atestando a existência de Jesus do que atestando a existência de Tibério César, que era o imperador da época. Vários judeus falam que Jesus não existiu. Mas, meu querido, aí é falta de qualquer tipo de... Então você tem que começar dizendo que Tibério César não existiu, dizer que seu bisavô não existiu, porque você não tem nenhuma evidência da existência do seu bisavô, às vezes não sabe nem quem é o nome do seu bisavô. Então vamos ser honestos. Essas pessoas estão condenadas ao inferno. Olha, quem está condenado ao inferno ou não é o seguinte: quem quiser passar a eternidade ao lado de Deus, Deus alcança a pessoa. Quem quiser, não é religião. Tem muito pastor que vai para o inferno. Não é estar na igreja. Quem vai para o céu é aquele que abriu o seu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ladrão não frequentou cruz, não frequentou igreja, não. Ladrão na cruz. Mas por que Deus, sendo bom e piedoso, deixa esse cara crescer no meio de uma família que sofre injustiças há séculos e que condiciona aquele cara a falar assim, ó, você precisa matar aquelas pessoas para ter um lugar no céu? Por que Deus permite que essas pessoas sejam enganadas? Que pessoas? Muçulmanos? Muçulmanos, por exemplo? Não, Deus permite tudo o que nós fazemos porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Deus se revela a qualquer pessoa que busca a verdade. O número de muçulmanos, já que você citou os muçulmanos, que são convertidos por sonhos que têm por Jesus, é impressionante. Deus está aberto a todos que queiram passar a eternidade ao lado dele. Deus está aberto a qualquer um que busque a verdade. Agora, Deus permite que o mal aconteça? Permite. Tudo o que acontece, Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Por que há coisas que Deus permite e não quer? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E Ele nos criou como seres maduros moralmente. O que é ser maduro moralmente? É acertar tendo a possibilidade de errar. Fazer o justo tendo a possibilidade de ser injusto. Fazer o correto tendo a possibilidade de fazer o que é errado.
Você está entendendo? Se nós vivêssemos num mundo em que o erro não fosse possível, nós viveríamos como em uma ética robótica. Portanto, moralmente inferior ao mundo em que nós vivemos hoje. O mundo moralmente mais perfeito é o mundo em que você pode acertar tendo a possibilidade de errar. É o mundo que você escolhe o que é justo, belo e verdadeiro, tendo a possibilidade de escolher o que é injusto, feio e falso. Se nós não tivéssemos a possibilidade do erro, nós não teríamos a maturidade moral e nem seríamos responsáveis pelo exercício do ato do nosso livre-arbítrio. Então, você só escolhe quando você tem opções. Tem pessoas que não têm opções de escolha. Quem não tem? Várias pessoas não têm opção de escolha. Onde é que o cristianismo mais cresce hoje? Na China. Nos lugares que são totalmente contra a pregação do evangelho. Onde é que o cristianismo mais diminui hoje? Não é contra a pregação do evangelho. Parece que eles proibiram. Eu tenho amigos. Tem igreja lá. Meus queridos, eu tenho vários amigos que são pastores de igrejas underground na China. Mas o que eu quero dizer, uma coisa você vai concordar, independentemente da sua visão de mundo, que na Europa o cristianismo é muito mais pregado ou muito mais colocado historicamente do que nesses países. E onde é que o cristianismo mais diminui? Na Europa. O cristianismo é uma religião de quem? Do asiático, do africano. O que é que mais cresce na África subsaariana hoje? O cristianismo. A África subsaariana, a África negra, é cristã. São dados, são evidências. São evidências. Só para que eu falei aqui, na China proibiu o conteúdo cristão na internet de passar para jovens e adolescentes. Porque assim, isso é claro. É claro, há lugares em que a China ainda é muito pior do que a Rússia. A Rússia você ainda tem uma religião ortodoxa mantida sob controle do Estado. Jesus de Nazaré, quando questionado se nós deveríamos ou não pagar impostos, o que foi que ele disse? Qual é Pronto, exatamente. Qual é a esfinge que tem nessa moeda? Qual o retrato que tem nessa moeda? É de César? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é que ele está estabelecendo aí? O Estado laico. Nós somos a favor do Estado laico. Você é defensor do Estado laico? Totalmente. O Estado laico é uma grande conquista, aliás, defendida por Lutero, inclusive. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia, dizendo que nós deveríamos ser livres para ensinar com base em qualquer livro, incluindo a Bíblia. Martinho Lutero foi uma boa... Assim, o que ele fez foi benéfico, que ele foi Teve coisas... Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a igreja nasce em Jerusalém. Jerusalém. E a partir daí existe toda uma história da igreja sobre a qual nós podemos falar, certo? A igreja é o corpo místico de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja. Certo? Mas voltando ao Estado laico, depois não podemos votar isso se você quiser. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. O que quer dizer o Estado laico? Que a igreja não deve se meter na religião. Não deve se meter no cristianismo. A igreja não deve se envolver em questões do cristianismo e em nenhuma outra religião. Pandemia pode fechar a igreja? Não. O Estado é laico. A igreja é independente. A igreja deve viver de dinheiro público? Não. O Estado é laico. A igreja deve buscar dinheiro no Estado? Não. O Estado é laico. Mas você já teve problemas, pensando se você aprova realmente o Estado laico como de problemas, por exemplo, você já teve encargos públicos e parece que você perdeu essa função porque por escolhas suas que não são teoricamente laicas, aprovando o Estado laico. De maneira nenhuma. Não foi por isso. São duas coisas importantes. Primeiro lugar, o pastor pode ser candidato ao que ele quiser. Se o pastor vai ser candidato ou não, vai exercer cargo público ou não, essa é uma questão interna da igreja, não de fora da igreja. Do ministério ao que ele serve. E o pastor, para ser senador, deputado, seja lá o que for, ou exercer qualquer função como a minha, tem de ser pelos meios legais que qualquer outra pessoa vai ter de passar. Um pastor, para ser deputado, tem que ser eleito. Sim. Um pastor, para ser senador, tem que ser eleito. A questão de se pastor pode ou não ser político é uma questão interna da igreja, do ministério a que ele serve. Tá entendendo? Não é uma questão de quem está fora. Porque não é o fato de alguém ser pastor que ele tem
um cargo na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. É porque se vários pastores se candidatarem e começar a ocupar o Congresso inteiro, a gente em breve deixa de ter um Estado laico, né? Não, só há Tanto liberdade. que hoje a gente tem uma bancada da Bíblia Meu querido, que atua em favor da igreja. só há Estado laico, só há liberdade em país de matriz cristã, meu filho. Você pode ficar preocupado se for islâmico lá. Se for cristão, você pode ficar tranquilo. Só existe passeata gay em país de matriz cristã, certo? Ou judaico-cristã, se você quiser considerar Israel no Oriente Médio, que é o único lugar no Oriente Médio que você tem passeata gay em Tel Aviv. País muçulmano, eu não preciso nem falar. País ateu, Rússia, China, Coreia do Norte, cadê a passeata gay? O cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. E se só tiver pastor no Congresso Nacional é porque está recebendo voto. Ah, porque tem a questão da influência religiosa. E não tem influência futebolística, não? Não conta, não? Não tem a influência artística, não? Então não vamos impedir artista de ser candidato, porque tem influência artística. Jogador de futebol não pode, porque tem influência futebolística. O Caba foi um grande jogador, artilheiro, e isso dá a ele o direito de receber, por essa influência futebolística, voto para ser senador da República, por esse motivo, dá. Se tiver voto, o que é que eu defendo? Teve voto, vá, é a população. Vamos respeitar a vontade do povo. Não é o Estado que vai saber o que é melhor ou pior para o povo. Deixa o povo decidir. Sim, mas é porque tem um ditado bem antigo que fala assim, ó, política e religião não se discute e teoricamente não se misturam. Você não mistura política com religião. E pode misturar política com religião, por exemplo, numa pregação, depois de uma pregação você determinar, porque você é um formador de opinião muito forte, diferente de um influencer, por exemplo. Né? Quando você chega para os seus fiéis ali e fala assim, ó, esse regime é bom, esse regime é ruim, a sua palavra tem mais peso. Tem, eu falo. Não me dá fé, né? Tipo, ó, vamos botar todo mundo em mim, senão vai tudo pro inferno. Ninguém faz isso. Tô sendo, não. Ninguém. Acho que não faz isso. Eu tô forçando a barra, mas é pra. E se fizer, tem-se de se respeitar o direito da pessoa. Nós somos a favor da democracia, nós somos a favor da liberdade, nós somos a favor da liberdade de expressão. O cristianismo é o lugar onde há genuína democracia, genuína liberdade, genuína tolerância. É muito importante que nós deixemos isso bastante claro, isso é um fato. Só no cristianismo que é essa liberdade. Então pode ter comunismo, então. Como? Pode ter comunismo também. Pode ter tudo tem as possibilidades. É a pior. Não tem que acabar com o comunismo. Não, mas se o comunismo quiser matar os outros, pode? Não. O que é que você está perguntando pro pode? Porque tem lugar que tem, né? Tem lugar que tem. É possível existir? Eu sou a favor? Não. Eu sou radicalmente contra o comunismo e acho que o comunismo ideológico, inclusive, é uma ideologia do Satanás. E a nós, pastores, não é uma opção ou não falar contra o comunismo. É uma obrigação. De falar contra o comunismo. Contra o comunismo ideológico. Comunismo ideológico, sim. O que é o comunismo ideológico? Meu querido, o comunismo nasce como? Marx e Engels, não é? Tem uma ideia de que, até do ponto de vista intelectual, até muito interessante a ideia deles, de que as sociedades todas evoluem em um processo. Intelectualmente, eu quando estudei isso, o meu professor americano, ele chamava marxianismo. Ó, representante do marxismo, então. De quê? O seu professor. Marxianismo. É o nome dele. Não, ele se Ele chamava marxianismo para dizer que ele estava interessado nos elementos intelectuais e filosóficos das ideias de Marx e Engels. Tá. As ideias de Marx eram americano. As ideias de Marx e Engels são o seguinte: você tem uma sociedade feudal que gera contradições internas e a partir daí gera uma revolução, que é a revolução burguesa, e passa para o capitalismo. No capitalismo, você tem tensões internas que geram uma revolução chamada Revolução Operária ou Revolução do Proletariado e passa-se para o comunismo. Basicamente, é uma tentativa de dar uma explicação ou criar uma lei a ser obedecida por todas as sociedades. Intelectualmente, isso é interessantíssimo. Qual é o problema dessa ideia? Que não funcionou. As sociedades não são assim. Qual foi o primeiro contra-exemplo que demonstrou que eles estavam errados? Revolução Russa, de 1917.
que você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com uma burguesia irrelevante. Os pensadores pós-marxistas abandonam gradativamente a ação na economia, porque veja que eu falei só de tensões e revoluções de índole econômica, porque para essa teoria a infraestrutura econômica é que gerava a superestrutura ideológica. Gradativamente os pensadores pós-marxistas abandonam o discurso econômico e passam a querer agir diretamente na ideologia. O próprio Lenin já tem ações muito mais ideológicas do que previa a teoria. Se nós formos para um pensador que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Antônio Gramsci, no seu livro Cadernos do Cárcere, nós vemos uma orientação explícita de ação diretamente na economia. Você acredita que a Revolução Russa deu errado, então? A Revolução Russa não obedeceu à previsão marxista. É isso que eu estou lhe dizendo. É um contra-exemplo que demonstra que a lei criada por Marx não funciona. Não é obedecida pelas sociedades. A passagem de feudalismo para capitalismo e comunismo. É porque eles não conseguiram, né? Os caras foram boicotados. Mas isso dizia que a teoria dizia que todas as sociedades naturalmente fariam isso. Por exemplo, a teoria era essa. Que dizia, por exemplo, a Revolução Industrial. Depois daí haveria tensões internas, revolução, e aí passaria para o comunismo. Todo mundo ficou na Revolução Industrial, os trabalhadores ficaram tudo tranquilo lá, cuidando das suas famílias. Não obedeceram essa lei. Essa lei comunista, do comunismo marxista, não descreve a forma como as sociedades funcionam. Como não descreve, os pensadores pós-marxistas começaram a agir gradativamente na ideologia para tentar forçar o que naturalmente não acontece. Entendi. Começaram a agir na ideologia para forçar o que naturalmente não acontece, que é o que deveria acontecer, segundo a previsão marxista. Seria um instinto natural do humano, é uma evolução natural do ser humano, seria caminhar para isso. Se Marx tivesse... Não precisaria de estímulo externo. Se ele tivesse previsto de forma, a maneira como as sociedades naturalmente evoluem, teria sido uma contribuição inestimável. Intelectualmente invejosa. O problema da teoria dele é que é bonita, mas não funciona. Tem que combinar com as sociedades, porque elas não funcionam assim. Para forçar algo artificialmente, os pensadores passaram a agir gradativamente na ideologia. Como é que se vê essa mudança que é orientada, inclusive, gradativamente e explicitamente orientada, conforme eu dizia, nos Cadernos do Cárcere, que foram escritos por Antônio Gramsci, que estava preso sob o regime de Mussolini. Como é que isso acontece? Essa divisão de índole econômica passa a ser feita para índole ideológica. Então, em vez de dividir entre proletariado e burguesia, patrão e empregado, qual é a divisão ideológica que se propõe hoje para que haja domínio sobre as pessoas e force o que eles querem? Homem contra mulher, negro contra branco, índio contra não índio, nordestino contra sudestino. E assim sucessivamente. Homossexual contra não homossexual, contra heterossexual. E assim sucessivamente, tentando colocar essas pessoas em categorias para exercer domínio sobre elas. Por isso que para toda relação hoje se propõe, pelo viés do comunismo ideológico, uma relação de opressor contra oprimido. Mas não são as pessoas que estão sendo oprimidas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O gay não é oprimido. No Brasil é celebrado. O negro não é oprimido. Meu querido, o gay é celebrado. O transexual não é oprimido. Vamos passo a passo? O país que mais mata gay é o Brasil. O país que mais tem feminicídio. Meus queridos, o homossexual no Brasil hoje, ele é celebrado. Depois de anos e anos de luta. Então não é mais oprimido. Depois de anos e anos. Então Os caras se fuderam pra chegar nesse ponto. Bom, eu não sei. E ainda rolam algumas coisas. Bom, eu não sei. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, que todos têm de entender que a vida é dura. E o melhor que se pode fazer para as pessoas é dizer que elas sejam fortes e se acostumem com a dureza da vida. Todos. Homens, mulheres, homossexuais ou não. Segundo o IBGE, menos de 2% da população do Brasil é homossexual e bissexual. Certo? Sim. Segundo o IBGE, menos de 2% da população homossexual e bissexual. O LGBTismo, que diz que representam os homossexuais, nem de perto fazem isso. Porque como é que o movimento político LGBTista, que representaria menos de 2% da população, já considerando os bissexuais, consegue projetar sua bandeira no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto?
É um movimento patrocinado por heterossexuais, meu querido. Não por homossexuais. Que tem por fim o quê? Ditar como as pessoas devem falar, pensar e agir. Que movimento político é esse que defende o homossexual se o homossexual pensar diferente é fortemente atacado? Basta citar um exemplo que todo mundo conhece, do hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes. Notadamente homossexual, um homem de pensamento livre, com o qual dificilmente eu concordava, mas lutaria até o fim para ele ter o direito de ter o pensamento dele e defender o que ele pensava. Muitos dos pensamentos dele eu concordava. Alguns dos quais eu não concordava. Mas um homem que devia, como todos nós devemos, ter o direito de expressarmos a nossa opinião e nosso modo de ver. Aquele homem era fortemente atacado pelo movimento LGBTista. O LGBTismo não gosta do homossexual. O LGBT, sabe quem gosta do LGBTismo? O LGBTista. Sabe quem que gosta do negrismo? Não é o negro, é o negrista. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. Não é a mulher. Vá uma mulher dizer, eu sou livre e quero cuidar da minha família. É fortemente atacada por esse movimento político. Por que que o feminismo não é radicalmente contra a participação de homens nos esportes femininos? Só existe um motivo na face da Terra para existir modalidade feminina no esporte. Sabe qual é? Impedir que homens compitam com mulheres, meu querido. Fora esse motivo, não é para existir modalidade feminina. Só existe modalidade feminina para impedir que homens compitam com mulheres. A bacia do homem tem 90 graus, a da mulher tem 120 graus. Por isso que mulher não sabe jogar futebol igual a homem. Entendeu? Eu acho que pessoas transexuais não existem. O transexualismo é uma perversidade contra o dito transexual. Eu não nego que haja pessoas que sejam homens que se entendam como mulheres. O que eu digo... Existe gente que se entende como mulher. O que eu digo é dizer para essa pessoa que ela pode se tornar uma mulher é uma perversidade. Porque bloqueadores hormonais, injeção de hormônios do sexo oposto, cirurgia de amputação peniana não entregará o que é prometido. É um horror, por isso que o nível de tentativa de suicídio de adolescentes que se submetem a essas cirurgias é altíssimo. Nenhum outro procedimento médico nem de perto chega perto disso. Essas pessoas devem ser amadas, cuidadas, mas tem de se dizer a ela, olhe... E reprimidas, vai amar e cuidando, reprimindo. Reprimir o quê? Que não... O corpo é delas, elas querem fazer, ó, eu quero fazer uma transformação. Mano, tá tudo certo. Vai lá e faz. Mas o é dela, é seu. Vá lá, faça o que você quiser, mas jamais diga que ela se tornará uma mulher, porque ela não vai se tornar uma mulher. Pô, se ela se acha que agora ela é uma mulher, ela é uma mulher. Não, mas um homem não se torna uma mulher, não é porque eu não queira não, viu? Deixar bastante claro, certo? Não é porque eu não queira não, é porque há um impeditivo chamado realidade. A realidade importa, certo? É isso que eu estou dizendo. Chegar uma pessoa com anorexia aqui, sabe o que é anorexia? É aquela situação em que a pessoa é magérrima e se acha obesa. Chegar uma pessoa com anorexia aqui e dizer assim, olha, eu sou obesa, tenho obesidade mórbida. Aí o médico chega para ela e diz assim, tem uma solução para você, qual é? Você se identifica como obesidade mórbida? A pessoa faz, sim, tem uma solução para você, qual é? Lipoaspiração. Faz uma bariátrica. Faz uma bariátrica. Isso é uma perversidade. Você está entendendo que eu não estou contra a pessoa? Eu estou dizendo que prometer algo que não vai ser entregue é uma perversidade. É isso que eu estou dizendo. E você não é contra, mas é sobre esclarecer alguns pontos. Às vezes a pessoa quer fazer e talvez não aprofundou no resultado final. A gente já conversou com alguns transexuais aqui, assim, todos estão extremamente satisfeitos com o que eles sei disso não. Não sei, os dados que nós temos é que... Já passaram 4 por aqui, todos extremamente satisfeitos. Mas aí, assim, só pra gente pôr o contraponto, porque eu acho que é importante a saúde. Não, é isso aí. Tá, mas beleza, fala aí. É importante quando a gente fala de saúde, de coisas que são, talvez... Exato, e quem fez foi um médico. Isso. E todos eles passaram por anos, por psiquiatra, psicólogo. É isso. Não chegou da noite por dia, foi lá e cortou o pau. Cortou o pau, pôs peito, ó, agora você é uma mulher, sai, vai viver a sua vida, que agora você é uma mulher.
Não, foi no psiquiatra, foi no psicólogo, fez todo atendimento. A gente já recebeu vários médicos aqui que falaram sobre isso também. Então, é sobre isso, entendeu? Porque não é uma decisão que você pode tomar e pensar assim, não, eu vou fazer isso e o resultado vai ser excelente, porque não é simples. Existem arrependimentos? Sim, existem arrependimentos. E os médicos trouxeram esses números aqui por isso que é tão sério. O Dr. Tassos tá falando aqui pra gente. Inclusive que existe uma taxa grande de pessoas que se arrependem depois. E querido, meio que é irreversível, né? A pessoa pode fazer o que quiser, mas um homem não pode se tornar uma mulher. Você tá entendendo? É isso que eu tô dizendo. Existe a transespécie. Já ouviu falar em transespécie? Que é o que o cara acha que é uma águia. Acho que é uma águia, um gato, um cachorro num corpo de homem. Mas infelizmente ele não vai se tornar um gato, um cachorro. Um homem não se torna uma mulher. É só isso que eu tô dizendo. Porque existe um impeditivo chamado realidade. Eu sou o primeiro a defender de adultos e capazes a liberdade de fazer o que quiserem. Crianças não. É sobre isso. É isso que eu estou dizendo. Infelizmente, aquele desejo que pode ser legítimo da pessoa é irrealizável porque existe um impeditivo chamado realidade. É só isso que eu estou dizendo. Só isso. Um impeditivo chamado um homem não se torna uma mulher. Não se torna uma mulher. Porque a realidade não permite. Mas eu acho que todas essas cirurgias no Brasil hoje são feitas com a maioridade também, né? Não sei, né? Não sei. Ouvi falar que não. E isso tem consequências graves também, né? A USP, a Universidade de São Paulo, por exemplo, promoveu um congresso de ginecologia prostática. Sabia disso? Como que é esse? Homens que se submetem a essa situação querem ser atendidos por um ginecologista. E o ginecologista não está preparado para atendê-los. Se uma pessoa dessa vai para um hospital e não disser o sexo verdadeiro que ela vai sofrer consequências negativas da administração dos medicamentos. A gente está vivendo um período que isso é muito novo na sociedade, né? Você pegar aí há pouco tempo, o pessoal morria de diabetes aí, não tinha insulina para dar para pessoa, a medicina ela vai evoluindo. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter uma medicina que vai ter um atendimento adequado para todas essas pessoas. Bom, deve ter, mas a questão é, se um homem que se acha uma mulher for para um hospital, ele tem que dizer que é homem. Senão, tem tratamentos para certas doenças que são diferentes quando é homem e quando é mulher. Isso é um dado da realidade, sabe? Qualquer pessoa minimamente treinada com uma célula de um corpo sabe dizer se é de um homem ou de uma mulher. Minimamente treinada. Eu não sou contra as pessoas, de forma nenhuma. Eu até tenho uma tristeza em entender e saber que muitas vezes é dada uma expectativa para a pessoa que não é realizável. É prometido algo que não é entregue. É prometido algo que não é entregue. Esse é um problema real quando se afasta a realidade. Rapaz, no Canadá, uma criança que chega na sala de aula e diz que é um gato, a professora está em algumas escolas orientadas a providenciar uma caixa de areia. Você acha absurdo? Sério? Isso rola? Você acha absurdo? Mas se ela se achar... Você acha absurdo? Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. E rola isso mesmo no Canadá? Porque foi o que um amigo americano, tem a irmã que mora no Canadá, disse que está acontecendo com o sobrinho dele lá no Canadá. Os caras chegar na aula, só um passarinho, aí o professor põe ele na gaiola ali. Não, também cabe pra gaiola. Não, aí não. Além desse passarinho, você vai prender o bicho, velho. Aí não pode, aí tem uma ação. Se a porta aberta pelo chamado transgenerismo não pode ser fechada para o transespécie. Se de fato ele acha que é. A medicina também não vai evoluir, não? Usando seu argumento, não vai chegar ao ponto não, que vai colocar um bico não, no homem que acha que é um passarinho? Eu não sei, assim, eu acho que se o cara quiser achar que ele é uma zebra e pintar umas listas no corpo, beleza. Mas achar não quer dizer que é. Faça. Você está entendendo que são dois níveis de argumentação? Se a pessoa quiser achar que é o que quiser, eu estou com você, pode achar, eu não sou contra a pessoa achar que é nada. Mas isso não faz com que ele seja. A realidade importa, meu querido. A realidade importa. Nós não podemos, como faz o comunismo ideológico, desclassificar a realidade e viver no mundo das ideias da narrativa. A realidade não mais tem o menor valor,
Agora nós vamos viver num mundo puramente da narrativa. Isso destrói pessoas. Destrói pessoas. Entendeu o que eu quero dizer? Pra mim, muito claro. Eu entendo. Assim, não é sobre a pessoa, é sobre o resultado final. Mas pela pessoa, nós temos que ter cuidado com a pessoa. Exato. A pessoa tem que ter acompanhamento. Foi a primeira coisa que você falou. Tem que ter carinho, tem que ter isso, atenção. amor, lógico. Não preciso nem dizer, né? É feito, inclusive, essa pessoa a imagem e semelhança de Deus. Você agosto com Gênesis 1:27. Todo ser humano é feito a imagem e semelhança de Deus e por isso tem direitos que são independentes do que ela faça ou do que ela tenha. Pelo simples fato de ela ser humano, ela tem direitos. Todos os sistemas de direito natural do mundo provieram da expressão bíblica em Gênesis 1:27 que diz que o homem é feito a imagem e semelhança de Deus. O que eu estou falando é que nós temos que ter cuidado quando oficialmente nós proclamamos algo que tem a realidade como impeditivo, que as pessoas que enveredam por aquela questão vão sofrer. Como que Jesus cuidaria dessas pessoas? Amando-as, cuidando delas e falando a verdade num contexto relacional, num contexto de amor. Falar a verdade em contexto de amor. Mentir para a pessoa não é amá-la. Você acha que apoiar uma pessoa em todas as decisões dela faz você uma pessoa melhor quando você apoia tudo que é uma pessoa quer fazer? Se tudo que você quisesse na vida, eu nem lhe conheço, lhe conheci hoje. Tudo que você quisesse na vida tivesse acontecido, você estaria perdido, como eu estaria perdido. Tem coisa que sua mãe tem que dizer, isso tá errado. Ou sua esposa tem que chegar, olha, esse caminho aqui não é o melhor. Ou um amigo com quem você conversa tem que dizer, amar é demonstrar aquilo que é certo para o outro. Em amor, no contexto relacional. A Bíblia fala de proclamar a verdade sempre em um contexto relacional, amando a pessoa. Nós não somos chamados para odiar pessoas, nós somos chamados para amar pessoas, mas nós somos chamados para odiar, sabe o quê? O pecado. Odiar o inimigo de nossas almas. Odiar o adultério. Odiar a pornografia, porque destrói a família. Odiar o roubo, porque destrói a sociedade. Odiar o roubo acima de tudo. Sabe por que a Bíblia diz não roubarás nos mandamentos de Êxodo 20? Acima de tudo, a primeira situação que autoriza a Bíblia a dizer não roubarás, sabe por quê? Porque Deus é confiável. Quando a Bíblia diz não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, é porque Deus é fiel. Quando diz não assassinarás, não diz não matarás não, essa tradução é errada. Não, há maneiras, situações na Bíblia em que é bíblico matar. Quando você diz não assassinarás, é porque Deus é a vida. Tem diferença bíblica, assim, assassinarás e matarás? Totalmente, totalmente. Se você tiver na sua casa, meu querido, um estuprador entrar na sua casa, você pode pegar a arma e atirar nos peitos do estuprador, que você está fazendo biblicamente aquilo, protegendo a sua família. Protegendo a sua família. Esse seria o contexto do matar. Do matar. Assassinar é matar alguém injustamente. Como se fosse matar pelas costas, alguma coisa. Matar uma pessoa injustamente, sem nenhum sentido. Tem uma batida de trânsito, um atira no outro. Esse é o contexto do não assassinarás. Não assassinarás, que é um mandamento bíblico. Mas não matar, depende. Depende. Você tem que proteger a sua família. Você, homem, tem que proteger a sua família. Tem situações que você pode fazer isso. Biblicamente fazer isso e pode ficar bem. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo, você cumpriu o seu dever, como alguém que tem que proteger a sua família. Mas tem que ser algo que tá acontecendo de imediato. Mas é a questão da lei, não é? Não pode ser, tipo, uma pena de morte por algo que fez. Pena de morte? É. Isso é uma questão do Estado, né? A questão do Estado. Se você me pergunta se a pena... Tá, mas vamos lá. Desculpa, eu vou reformular. Sei lá. Se uma pessoa entra na minha casa, eu posso matar ela defendendo a minha família. Né? Mas se uma pessoa entra na minha casa e mata a minha família e eu pego ela depois, eu posso julgar ela e matar ela depois? Não, creio... Não, de forma alguma. Você pode levar adiante isso para que o Estado exerça a sua função punitiva. O ius puniendi, o poder de punir, pertence ao Estado. E a Bíblia manda respeitar as leis do Estado, salvo quando elas são contrárias ao exercício do cristianismo, o exercício da fé, o exercício do louvar a Deus. Então, a Bíblia manda respeitar as leis do Estado. E no caso da pena de morte, eu acho que o Estado ele tá sendo contra o que a Bíblia ensina, não? Eu não diria isso. Eu não diria isso. Há situações em que o Estado pode decidir por matar aquela pessoa. A gente não tem que perdoar todas as pessoas na Bíblia? Tem que perdoar. Você não pode ficar sem perdão, não. Tem de perdoar.
Mas o perdão não quer dizer que as consequências decorrentes do ato são imediatamente anuladas, não. O perdão quer dizer que você não deve buscar em seu coração um rancor, uma amargura contra aquele que lhe fez mal. Perdoe a pessoa, mas a pessoa tem que arcar com as consequências da sua responsabilidade. O comunismo ideológico é que propõe um novo tipo de liberdade, que é a liberdade sem responsabilidade. Isso é uma inovação do comunismo ideológico. A liberdade pressupõe responsabilidade pelos atos no fato da liberdade. Quando você age no exercício de sua liberdade, você está arcando com as consequências desse ato. Um exemplo claro disso é pressupor, por exemplo, que você pode, no exercício de sua liberdade, ter relação sexual com qualquer pessoa, engravidar a pessoa e, em decorrência desse exercício do ato de sua liberdade, você pode propor que haja o assassinato do bebê intrauterino, chamado erroneamente de aborto, e hoje já querem chamar de direito reprodutivo, quando nem direito é e muito menos reprodutivo. A liberdade pressupõe responsabilidade, e os jovens têm que aprender isso cada vez mais, que essa geração não perca essa percepção de que homens são responsáveis pelo exercício de seus atos no fato da liberdade.